É com imensa alegria que chegamos em contato com os demais através das ondas do pensamento, da oração, sobretudo também pela possibilidade tecnológica de nos reunirmos numa sala virtual, aonde nós faremos a prece referente ao livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. O capítulo que nos coube hoje é o de número 155, Entre Cristãos. Então, já de antemão, diz respeito à nossa família, está no parâmetro dos nossos interesses e que, portanto, a mensagem é dirigida para todos nós da cristandade. O evangelho destacado aqui é o de Marcos 10:43, na fala de Jesus, que diz assim: mas entre vós não será assim. E o texto inaugura dizendo que desde as eras mais remotas trabalham os grupamentos religiosos para a obtenção de favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se a providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifício pela felicidade doméstica. Quando a enfermidade lhes invadia a casa, as multidões edificavam templos em surgindo calamidades públicas. Deus era compreendido então apenas através dos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, e o martírio a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que entre seus discípulos o princípio da fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu, mas o do esforço ativo para a iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus através das horas calmas ou tempestuosas da vida. A maior lição do mestre e dos mestres é de que, ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos obrigação primária entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-se à vontade justa e misericordiosa de Deus para que sejamos aprimorados em suas mãos. Então, a ideia central do texto é que nós não estamos mais naquela situação antiga, medieval, de fazermos a prece em troco de algum favor, de algum benefício. Nós sabemos atualmente, pelo processo de conscientização que vamos adotando, que a prece também é um canal que nos propicia agradecer as oportunidades da vida, e elas são inúmeras, porquanto nos pequenos detalhes nós às vezes nem percebemos que eles existem. A dizer assim, o ar que nós respiramos, não é? A movimentação segura e sadia dos fluidos no nosso corpo que abastecem os tecidos, as células, a capacidade de nós, quando estamos famintos, nos alimentarmos e ter, em consequência, a digestão posterior, todo esse mecanismo que o nosso corpo faz nas 24 horas de cada dia e que sequer nós percebemos que esse processo está em curso. E assim outras tantas coisas que acontecem em detalhe, num foco menor, que passa despercebido. E, no entanto, isso nos favorece a manutenção da vida nesse educandário que é a Terra, porquanto nós somos espíritos, e aí não há nenhuma novidade de que precisamos do fator encarnação para o aprimoramento, como diz aqui, né? Deixamos que, de forma humilde, nos entregarmos aos imperativos inteligentes e sábios da providência, a nos submetermos à vontade.
justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Então, é como se nós colocássemos uma lente maior, potente, e pudéssemos enxergar os meandros da nossa atividade e perceber que em algumas delas nós não somos tão felizes quanto nos imaginamos. E que, portanto, as consequências de uma atitude ou mesmo de uma omissão trará consequências mais dolorosas. Mas a dor é um buril, é acrisolamento, é forma de entendermos o processo, porque nada nos cai de mão beijada, né? Não, apesar de nós dizermos que não existe nenhuma prece que se faça sem que produza um resultado, sem que seja atendida, para o bem ou para o mal, aí a prece é entendida naquele clamor, naquele pedido, né? Que nos vincula a outras esferas de pensamento, né? Porque assim o é, Deus designa outros irmãos e é através desses companheiros espirituais ou do próprio homem que é capaz de acudir o outro homem e que ele é da mesma forma que ele atende a alma por outra alma. Não é ele propriamente que está ali, mas a sua personificação, entre aspas, né? Trazendo para nós, dentro daquela realidade que estamos vivenciando, alguém que possa interferir, atendendo aos nossos clamores. Mas a prece é bem mais ampla do que isso. Então não existe mais, não deverá existir mais esse trabalho, né, de que fala-se que aqui no texto desses agrupamentos religiosos que fazem as preces apenas para obter favores celestiais. Nós precisamos entender em reformular os nossos votos, as nossas intenções e deixar desses sacrifícios mais convencionais, de promessas, né? De atitudes mecânicas sem que parta do nosso coração nenhuma intenção para aquela conclusão, para aquilo que nós pedimos e estamos empenhados a conquistar. Então, o interesse do coração é quando nós colocamos na mão de Deus o nosso destino, a nossa capacidade de superação e entendemos que com ele nós podemos fazer algo melhor para nós próprios e para a sociedade em que estamos. Então, esse chamado, né, para que nós, entre cristãos, nós entendamos que existe o esforço ativo de iluminação. E a iluminação é própria de cada um, através do cumprimento dos desígnios de Deus, tanto em horas tranquilas como em horas tumultuadas, tormentosas da vida. Então, compreendendo isso, nós estaremos nos encaminhando para um momento de felicidade, diríamos, né? De compreensão, de harmonia, porque estamos entendendo os passos e os processos da vida. E, nesse sentido, nós vamos encaminhando a finalização desta prece na atitude de gratidão, e não poderia ser de forma diferente, rogando a Deus ainda que esteja conosco em todos os momentos da nossa existência, assim como queremos estar com Ele, que ampare e proteja a nós e os nossos irmãos de caminhada na esfera física e no mundo espiritual, nos propicie ainda o trabalho de redenção para os nossos espíritos, onde consigamos tratar da evolução das nossas capacidades, transformando o nosso ser em algo mais iluminado. E, por fim, agradecer a oportunidade da vida como um todo pelas bênçãos que temos recebido. Que a paz fique com cada um de nós e aonde quer que estejamos, sejamos os fiéis cumpridores da vontade de Deus. Que assim seja.